quase que é impossível de vencer diante de Golias. O nosso Deus dá uma vitória tão fácil que causa pavor nos inimigos em ver o quão fácil Deus derrotou um gigante. 40 dias afrontava o povo de Israel. Então, para Deus não existe nada impossível. O nosso Deus tem o poder de, em um momento, transformar sua vida do nada a tudo. Do desemprego a um excelente emprego de chefia. De uma doença incurável a uma saúde perfeita. Ele tem esse poder. Como ele tem esse poder de não fazer nada, e nós temos que aceitar a vontade dele. É o que é mais difícil, porque nós gostamos da nossa vontade e achamos que nossa vontade é ideal, achamos que nossa vontade é perfeita, nossa vontade é a certa, porque olhamos só o hoje, o aqui e o agora. Deus tem o potencial de ver-nos no futuro, e mesmo que a coisa pareça aparentemente ruim para nós no momento, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, não só no presente como no futuro. Então, tudo que acontece conosco é permissão de Deus. Então, não temos que nos queixar de nada, mas nós nos queixamos. Eu me queixo, murmuramos, falamos, porque nós somos humanos. E se você pensa que Deus fica aborrecido com isso, Ele conhece a humanidade. Eu vou ler a carta, não sei por que eu leio essa carta aqui, não sei o que tem a ver o texto com o assunto que eu estou falando, mas eu vou ler. Aos Efésios 4, é o que eu tenho lido, né? Todas as semanas. Efésios 4, do versículo 11 ao versículo de número 13, eu acho que é esses 3 versículos. Não, até o 14 eu acho. A igreja ora por mim que eu não estou bem. Estou tontinho aqui em cima, mas orem por mim para Deus me dar graça e a vontade dele seja feita. Primeiro cabe aqui. E ele mesmo, Deus, uns para apóstolo e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores. Efésios 4, o que eu falei, versículo 11. E outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, com propósito, ou querendo, ou desejando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, desejando também edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu te peço tua graça, a tua condição, tua resistência para que eu possa ir até onde tu desejas, e a tua bênção para a tua igreja que vai ouvir a tua palavra, e eu também que vou ouvir tua palavra, para que tanto o meu coração como o coração dos teus filhos possa se abrirem, e eu não tenho nada que possa fazer na ministração, a não ser que venha de ti.
Então sou totalmente nesse momento e sempre dependente da tua vontade, da tua inspiração, da tua luz, da tua clareza, da tua revelação na palavra. No nome de Jesus. Nós estamos falando sobre o Israel, o termo, a expressão bíblica Israel. Como pegar, eu me lembro dele, porque... Jesus Cristinho. A igreja, a história da igreja, e aqui foi o choque que eu dei, e alguém já entrou em contato comigo de outro país, começa com Abraão, não começa com Jesus. Porque Deus começou com Abraão. Como Deus começou com Abraão, e Jesus veio de Abraão, então o plano de Deus em Abraão estava incluso a vinda futura da igreja. E Israel, que é neto de Abraão, e o nome era Jacó, era Israel sem ser nação. Foi isso que eu avisei a vocês. Então, o verdadeiro termo da expressão Israel não é etênico, não é nacionalista, não é racial. Significa, na verdade, aquele que luta com Deus e vence. Vence no sentido de se entregar, não é vence no sentido de dobrar a Deus, gente. Tá bom? Nós temos que aprender o que é vencer a Deus quando lutamos com Ele. Por exemplo, Deus quer que você faça algo, você luta com Ele, luta. Quando você vence? Você vence quando se rende à vontade de Deus. A gente pensa que vencer a Deus é Deus fazer o que nós queremos. Não, Senhor. É nós fazermos o que Deus quer que façamos. Aí nós vencemos a Deus. Foi isso que Jacó aconteceu. Saiu abençoado. Saiu abençoado porque disse: não vou largar enquanto tu não abençoar-me. E não largou. Bem, eu gostaria que vocês... houve um processo de um após outro. Avô, filho, neto. Tá bom? Então houve um processo de familiar. Deus não trabalha só com Abraão. Jamais. Não tem como. Senão Ismael seria abençoado tanto como Isaac. Então Deus não trabalha só com Abraão, senão os árabes teriam que estar dentro do plano do contexto divino de Deus eclesiológico. Se Abraão fosse a cabeça. Se fosse Abraão, eu falei que Deus iniciou com Abraão, mas Abraão só é inútil, como Paulo só é inútil. Eu plantei, caco, Apolo regou, caco, Deus deu crescimento. São 3 indivíduos. Não há crescimento nem se não houver plantio. Não há crescimento se não houver regar. Então o plantar e o regar, eu sou responsável. Agora, eu não tenho o potencial de dar vida àquilo que eu plantei e que o outro rega. Eu não tenho, só Deus que dá o crescimento. O impossível é Deus que faz. Plantar qualquer um pode fazer, regar qualquer um faz. Ninguém pode dar crescimento, só Deus pode dar. Mas Deus começa com alguém. Iremos ler, por gentileza, livro de Gênesis, por favor.
o porquê de Deus ter escolhido esse homem. Por que Deus escolheu Abraão? Ou Abraão, tanto faz. Gênesis 18, que está o mesmo contexto da igreja. Por incrível que pareça, a gente fica pasmo como Deus assim faz as coisas similares. Pelo menos eu fico, né? Talvez não vocês. 18, versículo 17 ao 19. E disse o Senhor. Essa palavra disse o Senhor, no hebraico sempre é perguntou o Senhor, questionou o Senhor. O Senhor fez um questionamento, porque olha o questionamento: ocultarei eu a Abraão o que faço? Isso é uma pergunta, isso não é uma resposta. Ocultarei, vou esconder de Abraão o que eu vou fazer? Aí a pergunta: por que Deus não pode esconder de Abraão o que ele quer fazer? Hein? Deus pode fazer o que quer e esconder de quem quer que seja. Deus não tem a obrigação, dever, responsabilidade de nos revelar. De nos revelar nada. Não tem essa responsabilidade. Mas Abraão, ele falou assim: Abraão, por que eu não vou esconder o que eu farei no futuro com ele? Por quê? E a resposta está no versículo de número 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. O que na verdade virá é futuro, tá bom, gente? E nele serão abençoadas ou benditas todas as nações da terra. E aqui está a explicação de por que Deus não escondeu dele. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de dar ordem ou passar adiante a seus filhos, a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Se Abraão passar adiante para o seu filho, e o seu filho para o seu filho, aí o Senhor vai cumprir com Abraão a promessa que falou. Se não passar, então é condicional. É condicional. Aí eu digo a vocês, e a igreja? Tem a mesma condição. Quer ver? 2 Timóteo, foi onde eu parei a semana passada. 2 Timóteo 2, versículo 2. Eu fui um pouco mais atrás, para que sempre farei isso, porque sempre terá pessoas aqui que não pôde estar, por motivo de força extraordinária, presente. Capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste? Eu reitero, eu reafirmo. Paulo está dizendo que não é passar o que ouviste de muitas testemunhas, mas o que de mim. Ele especificou e restringiu e limitou a área de abrangência de informações. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o ou passa adiante ou ensina a homens fiéis. E que esses homens fiéis sejam idôneos para também ensinarem a terceira geração.
Abraão passa para homens fiéis, e homens fiéis passa para homens idôneos. Abraão, Isaque, Jacó. Paulo, fiéis, idôneos. A igreja tem o mesmo prisma. Agora, o que há de interessante aqui é que só podemos passar exatamente o que de mim ouviste. Não passe o que não ouviu. Paulo, o que de mim ouviste, passa. E o que ouviu, o que você ouviu, passa para o outro. E o outro só passa para o outro o que ouviu. E assim é uma cadeia. E chega no final, tem a mesma informação de onde saiu a origem. Porque se eu arrumar 20 pessoas e falar assim, amor, e a outra falar amor, 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 500 vezes, na 500 vezes é a mesma palavra que saiu comigo. Agora se eu falar amor e paz, amor e bênção, já mudou tudo, já acrescentou, não foi. Então nós temos que repassar a realidade do Evangelho. Como eu falei a vocês do princípio, que Abraão só não dá. Mas também Isaque só não dá. Por quê? Se Isaque e Abraão fossem bastante, Esaú é neto de Abraão e filho de Isaque. Esaú estava dentro do prisma bíblico eclesiológico da igreja. Então não adianta Abraão nem Isaque, porque Esaú é neto de Abraão e filho de Isaque, e não está dentro da promessa de Deus no sentido escatológico. Então não basta Abraão nem Isaque, porque se bastasse os dois, Esaú estava incluso. Tem que ter Jacó. Sem Jacó, nulo. A experiência espiritual não é apenas para dois homens, Abraão ou Isaque. Deus resolveu que Jacó, o neto, com todos os defeitos, com toda a artimanha, com todo o 7-1 que ele era, não tinha um caráter do avô, não tinha um caráter do pai, era a ovelha negra da família. Mas Deus, quando escolhe, não escolhe segundo a nossa capacitação, Ele escolhe segundo a sua vontade de escolher. E nenhum de nós aqui fomos escolhidos porque somos bonzinhos, inclusive eu. Pelo contrário, de vocês, sou o pior. E Deus quis escolher e acabou. Vou questionar isso? Jamais. Jamais. Bem, amados, na década de 70 e de 80, surgiu um assunto no meio pentecostal chamado a segunda bênção. Mas na década de 45, a segunda bênção, que até hoje é visualizada na igreja mais antiga pentecostal, que eu não preciso colocar o nome, é o batismo com o Espírito Santo ou falar em línguas. Todos tinham que falar em línguas. Todo crente tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Os que não era crente de segunda instância, ou seja, era meio segundo lugar. Se não faço balaio, balabacia, não era aquele crente cheio da graça e do poder. A segunda bênção, mas biblicamente não pode ver duas bênçãos só, são 3 bênçãos.
Logo, o batismo com o Espírito Santo não quer. Olha, irmãos, com toda franqueza, eu não estou desfazendo, Deus me conhece, nem diminuindo o batismo com o Espírito Santo, nem a sua necessidade dele. Pelo contrário, estou ressaltando a importância dele. Por que eu estou ressaltando? Porque as pessoas não têm consciência da utilidade dele e para que ele serve. Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui. O batismo com o Espírito Santo em si é inútil. Por si não vale nada. Então, para que eu ser batizado com o Espírito Santo se não tem nenhuma utilidade? Epa, eu falei em si. É porque ele abre 3 portas. Eu falei que a bênção de Deus é 3. Quando eu sou batizado com o Espírito Santo, 3 portas me abertas para eu entrar pelas 3. A porta do poder, os dons espirituais. A porta da revelação, conhecimento bíblico. E a porta da santificação, eu ter mais capacitação de Deus, de obediência à sua palavra e sujeição ao seu querer. Se abrir a porta e não entrar, que utilidade tem a porta aberta? Então, em si mesmo, não tem valor se o crente não entrar pelas 3 portas que o batismo com o Espírito Santo abre. Grande parte do Brasil está entrando pela porta do poder. Então é repepré para cá, é repepré para lá, é revelação de CPF, e tanta coisa assim, que Deus cura, está angustiado, está triste, está deprimido. Venha para cá. Não, vai procurar um psicólogo ou psiquiatra. Lá resolve mais do que pastores. Vem para cá. Por que não chamam um canceroso um aidético, hein? Tá com AIDS? Tá com câncer terminal? Vem para cá. Aí eu quero, só Deus pode fazer. Mas estou angustiado. Pondera a fluoxetina e acaba a angústia de uma vez. Estou brincando com vocês nesse sentido, sabe que estou sendo brincalhão, mas a porta da santidade é uma porta de santidade prática, não teórica. Cristianismo é para se viver. Não basta crer, é bíblico. Está na carta aos Hebreus 6:9, de vós, amados. Isso é o escritor aos Hebreus falando, de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. As coisas melhores são coisas que acompanham a salvação. Eu sou salvo. Não basta ser salvo. Não basta. Tem coisas melhores que acompanham a sua salvação. E você não pode perder essas coisas melhores, não é? Por que deixar essas coisas melhores de lado, se há coisas melhores que acompanham a sua salvação? Bem, continuamos. A experiência espiritual, que eu falei aqui, baseado no tanto, os 3, Atos 2, por favor, para termos uma visão rápida, Atos 2, de 1 a 4, só para mostrar para vocês sobre isso. Atos 2, de 1 a 4, que é muito importante isso aqui, porque é bíblico também. Deixa eu ver mais. Nossa, não é água, minha boca está amargando igual fel. Atos 2, de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não, todos que
que devia estar reunidos. Mas todos não estavam reunidos, não. Não, senhor. Estavam todos quase 120, mas não estavam todos que viram Jesus subir no monte lá em Betânia. Não estavam. Lá foram mais de 500 irmãos que estavam presentes. Está em Coríntios 15 isso aí. Aí é que fala que estavam todos reunidos, todos 120, todos que perseveraram, todos que ficaram, todos que permaneceram. Mas não tem como o autor, escritor, entrar nesse detalhe, porque senão a Bíblia seria gigantesca, pelo amor de Deus. Nós que temos que descobrir. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, forte, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, não era língua de fogo, línguas como que de fogo, como que não é idêntico, é parecida. Línguas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme de acordo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. É muito interessante isso aqui, porque dos 3 principais homens do Antigo Testamento, há 3 principais homens do Novo Testamento. Eu não vou entrar aqui, que eu estou ensinando a outra pessoa esse assunto. Os 3 principais homens do Novo Testamento é Pedro, Paulo, João. Bem nesta lista, bem nesse segmento, já que João foi o último a morrer. Paulo nunca teve o prazer de ter 3.000 almas aceitando Jesus por ele. Nunca. Esse prazer foi de Pedro. Mas Pedro nunca teve o prazer do mistério que estava oculto desde a fundação do mundo, ser revelado agora por mim, disse Paulo, não por Pedro, por mim. Cada homem dá o seu segmento. Onde Pedro para, Paulo continua. Pedro parou no capítulo 12, de Atos. Paulo continuou no capítulo 13. Onde um para, o outro. Isso é bíblico. São ministérios, não são antagônicos, não são opositores. Aqui não há oposição. Aqui há ministérios que coadunam, que equilibram, que ajudam um ao outro a crescer, a desenvolver. Nós somos um corpo. Não podemos ter o braço maior do que a perna, a cabeça maior do que o corpo, a barriga, como a minha, maior do que o corpo. Isso é uma deformidade. Eu tenho que dar um jeito disso aqui, em nome de Jesus, porque nem caminhada resolve. Mas vamos continuar aqui. As 3 bênçãos, 1 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13:13. Sempre é 3. Sempre é 3. Porque essa é a proporção divina. Como o Pai é um Deus, mas 3 pessoas, então as bênçãos são sempre 3. Ministério está resumido, mesmo em 5, ministério está resumido em 3 eficiência ou 3 propósito. Diz assim, o 13:13 de segunda carta de Paulo aos Coríntios: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos, assim seja. Amém. Assim seja. É amém. Que assim aconteça. Que essas três coisas estejam com vós todos. Todos. Não pode sair um crente sem a graça, sem o amor e sem a comunhão do Espírito Santo. Não pode. Deus não tem escolhas. Deus não tem prediletos. Deus não tem afiliados. Deus tem filhos. Ele não abençoa um e outro não. Não pode fazer isso. Ou ele abençoa todos, ou ninguém é abençoado. Segunda, 1 Corinto, por favor, 1 Corinto 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, versículo 4, 5 e o 6. Acharam, amados? E André, esqueci de trazer. Separei e esqueci de trazer. Me perdoa você outra hora. Ora, era 4, 5 e 6. Ora. Ora é exclamação. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 5. Há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. 6. Há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. No 6 está Deus Pai, no 5 está Deus Filho, no 4 está Deus Espírito Santo. Todos três trabalhando na igreja. Cada um com sua tarefa específica. A bênção sempre é 3, mas um vem após o outro. Você pode observar. Sim, é o que eu falei, 6. Falei que é o Espírito Santo? Então, retificando. 6 é o Pai, 5 é o Filho e 4 é o Espírito Santo. Por que eu comecei com 6? Porque os últimos é primeiro. É uma lei da Bíblia. Tudo que é último vai para primeiro. Então, comecei com a lei da Bíblia. 1 João 5, 7. Carta. 1 João 5, 7. Nós temos que ter alguns minutos para encerrarmos essa parte aqui, para entrarmos em partes. 1 João 5, versículo 7. Acharam, amados? Porque três são os que testificam no céu: o Pai, o Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. E os três são um. Os três são um. São três que testificam no céu. E está o texto aqui. O Pai, o Verbo, no princípio era o Verbo era Deus, que é Cristo, a palavra e o Espírito, e os três são um. Bem, por gentileza, vamos continuarmos, né? Eu gostaria de ter a oferta agora, porque eu estou passando para adiante,
E para não atrapalharmos a nosso raciocínio, iremos já distribuir o envelope. Faltam só 7 minutos, né? Então não afeta muito a isso, a nossa continuação. Perdão, porque nós iremos, eu vou entregar o dízimo. Já pode ter sua oferta, tem liberdade total, e o seu dízimo, aquilo que Deus tocar no seu coração. Irmãos, orem pelas finanças da igreja, tá bom? Por favor, não ore só o povo, ore pelas finanças da igreja, para que Deus abençoe os seus filhos, para que eles possam contribuir, porque se for abençoado, não pode contribuir. Deus tem que abrir porta e abençoar muito. Saúde a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Vamos orar. Pai Celestial, na Tua presença estamos, Senhor, para agradecer as bênçãos, Senhor, que nos tem dado a cada dia. Tu tem nos suprido as nossas necessidades. Mas, Senhor, tudo que nós desejamos e nos alegramos é na Tua presença. É o Teu Espírito Santo em nós que nos preenche efetivamente de tudo que necessitamos. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja. A Tua igreja venha prosperar, Senhor. Que aquele que não tem recursos por falta de trabalho, Senhor, que não tem recurso por falta, outras que não podemos aqui qualificar, Senhor, que Tua bênção seja sobre estas vidas, para que possam também Te adorar desta forma. Senhor, abençoa aqueles que estão enfermos, curando, sarando de todo mal, para que eles possam, Senhor, ser livres das doenças, das enfermidades, glorificando o Teu nome, porque Tu és Deus que salva, que cura e que transforma vidas. Faça, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, que a Tua igreja prospere, que a Tua igreja seja fortalecida no nome santo do Senhor Jesus. Amém? O presbítero Jonas comentou aqui sobre doentes. Vocês têm liberdade que, se houver pessoas doentes, irem lá e orarem por ela, tá bom? Não espere ela chamar, não. Bata na porta, vem orar por você. E Deus vai curar através das mãos santas de vocês que Deus tem levantado. Bem, amados, Deus é a verdadeira origem do que brota toda a sua criação. Eu não dou ouvidos a homens que dizem o contrário, seja a ciência, seja a religião, seja a astronomia, que também é uma ciência, né? O que Jesus fala me basta. Eu creio piamente nesse livro como a palavra de Deus. Está velhinho, mas por incrível que pareça, eu vou embora e ele fica. Por mais velhinho que esteja, a não ser que eu queime, né? Não vou queimar mesmo, vou queimar de ler. João, Evangelho, capítulo 5, versículo 17. O quarto evangelho da Bíblia, João 5, 17. Precisamos aprender isto.
Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Logo, a palavra descanso do terceiro dia não tem nenhuma relação com o trabalho de que Jesus está falando aqui. Mas eu não vou entrar nesse prisma porque isso é um assunto que não compete no momento. E Deus descansou no sétimo dia. Como Deus descansou, se meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. O que significa descanso nessa palavra? O que significa descanso nessa palavra? O que quis dizer a palavra descanso? Deus descansou na conclusão da obra que ele estava fazendo. Você tem 2 trabalhos para fazer: um púlpito e uma cadeira. Se termina o púlpito, acabou, falta a cadeira. O púlpito, você já descansou, está pronto. A cadeira tem que dar continuidade. Nós temos que entender o significado de descansar na Bíblia, tá bom? Não tem aquele ditado de quando descanso carrego pedra? É quase uma verdade bíblica neotestamentária. Então, há uma grande lição que nós temos que aprender aqui. Nada tem origem em nós. Deus é autor de tudo. Nem material, nem físico, nem espiritual, nada tem origem em nós. Deus é autor de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. 1 de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 3 a 5. Primeira carta de Paulo, primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 3, primeiro, versículo 3 ao versículo 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Somos 2 vezes gerados, um no natural e outro no sobrenatural. Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Logo, a palavra salvação é abrangente. Se ela está para se revelar no último tempo, como Pedro, Paulo e João eram salvos? Como Matias era salvo? Se ainda a salvação está para se revelar no último tempo. Então, que revelação? Que salvação é esta? Então, salvação aqui tem vários sentidos. Nós temos que pararmos para vermos isso aqui, para não termos confusão. Isso destroça o nosso orgulho. Isso destroça o nosso eu.
quando venho para a igreja, o culto, em saber que nada que eu faço aqui vem de mim, porque se vier de mim, não vem de Deus, e se não vem de Deus, é nada, porque Deus é o tudo. Tudo que não vem de Deus é nada, porque sem mim nada podeis fazer. Isso é em qualquer lugar. Então, as coisas que eu faço é nada. Isaías disse: a vossa justiça, as vossas coisas boas é trapo de imundície. Epa! A minha coisa boa, pois é, para Deus é trapo imundo. Deus só aceita o que está no seu filho, o que é feito pelo seu filho, o que deixamos seu filho fazer em nós. Primeira Coríntios, por favor, 3, 18 e 19. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 18 e 19. Acharam, amados? Ninguém se engane a si mesmo, porque nós temos uma facilidade de auto-engano extraordinário. Nós gostamos de nos enganar nós mesmos. Nós não enganamos, nós pensamos que temos potencial, e é o que mais que você escuta nas palestras dos pastores aí, é que você em potencial, em você uma capacidade, você tem que desenvolver. Alguma coisa está errada, porque Paulo fala aqui que ninguém, estou lendo certo ou errado? 3,18? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de doido, de maluco. Você acha que é sábio? Torne-se zureta, zuretinha da cabeça. Torne-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo, as universidades, pós-graduações, os PQDs que as pessoas recebem na sua frente em sua formatura, tudo isso é sabedoria deste mundo. Os Salomões desta vida, tudo que Salomão sabia era deste mundo, nada do céu. Você não vê Salomão falar nada do céu, nada, a não ser sobre o céu atmosférico, que ele fala 3 coisas de maravilha: o caminho da águia no céu, o céu atmosférico, só disso. O terceiro céu ele não conhece, não. Conhece sim, que ele fala: ó Deus, tu que habita no céu dos céus. Mas foi o mais que ele falou sobre o céu dos céus. Mano, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Mas sabe por que a sabedoria é loucura? Porque ela nega Deus. Quanto mais inteligente o homem acha-se, mais acha de que Deus não foi criado. Você pode ver que a maioria das pessoas que creem em Deus, mas não tem Jesus como Deus, como Einstein e outros. Aí você indica Einstein e outros filósofos que creem em Deus. Em que sentido eles creem em Deus? Porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Ninguém vai a Deus a não ser se crer que Cristo é Deus. Se Cristo não for Deus, é inútil estarmos aqui, gente. O que é que estamos fazendo aqui? Isso é uma blasfêmia. Adorar um homem, servir a homem. Se Cristo é só homem, é uma blasfêmia estarmos aqui. É um absurdo. Não é à toa que os muçulmanos cortam os pescoços dos cristãos, que eles não aceitam Cristo como Deus. E eles estão certos em cortar o pescoço. Porque adorar Deus em Cristo é um absurdo. É um absurdo. O conceito realmente não é fácil. Como servos de Deus eterno, enxergamos esta verdade, que os valores eternos, não deste mundo, porque há valores deste mundo, que é de Satanás. Ele disse: o mundo todo eu te dou, então é dele. Os valores deste mundo, você acha, você pensa que Deus deu ordem ao homem para criar a bomba atômica? Deus fez o homem para destruir milhares de pessoas. Esse é o Deus que você crê? Ele deu sabedoria ao homem, ele deu ordem para fazer, é diferente. Ele mandou o homem destruir o homem, destruirmos as outras pessoas, humilharmos as pessoas, pisarmos nas pessoas. É isso que serve o Deus que servimos? Não apagará o pavio que fumega, e não esmagará a cana quebrada. Já está fumegando, ou seja, já está perdendo o fogo. Ele não apaga, ele reacende. Esse é o Deus que conhecemos. Está sempre no positivo, nunca no negativo. Nós que somos negativistas. Eu não sei porque as pessoas não creem na Bíblia. A Bíblia é positiva em absoluto. Ela é positiva em absoluto. E não pode ser outra coisa. 1 João, João 1, Evangelho de João. Já comentei sobre isso, mas não custa. A Bíblia, gente, tem que ser lida milhões de vezes, não uma só vez. Milhões. Como eu não tenho condição de ler milhões de vezes, eu leio as vezes que pode. João 1, de 1 a 3. O Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Eu gostaria de falar sobre o princípio aqui, porque isso confunde muito nos testemunhos de Jeová, porque a palavra princípio aqui não é um começo da palavra, mas existem palavras que não são verbalizadas. Quando você pensa, não é uma palavra? Sim, é um pensamento, né? Ela torna-se palavra quando é verbalizada, quando ela sai do seu pensamento e sai da sua língua, é uma palavra. O que aconteceu isso aí? Tá, ti. Credo. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ao lado. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Gera uma confusão tremenda. 2. Ele estava no princípio com Deus, no princípio da criação. Está aqui no versículo 3. Todas as coisas foram criadas por Ele, pelo Verbo, e sem Ele
nada do que foi feito teria sido ou teria existido. Nada do que está presente teria, nada do que foi feito se fez, nada do que foi feito, nada do que foi realizado teria acontecido. Cristo é autor de tudo que existe no universo. Não importa o que os cientistas dizem, aquele grande cientista na cadeira de roda, que é ateu, Leandro Carnal, que é ateu, e grandes outros ateus que existem aí, eles não conseguem aceitar, devido a consequências, a situações externas, um Deus invisível. Eu entendo eles. Realmente é difícil. Como Deus, sendo tão poderoso, todo poderoso, permite tanta desgraça no mundo? Ou ele é poderoso, mas não é amoroso? Como Deus pode ser amor, senhores, se a criança é idética? Como Deus pode ser Deus de amor se a criança é entubada? Como Deus pode ser Deus de amor se há pai que violenta a filha, irmão que estraga a vida de crianças, de irmãs? E nós tivemos aqui uma experiência no começo, de uma das nossas jovens com 17 anos se queimar a fogo, porque o irmão tinha relações com ela e os pais não esquentavam a cabeça. Jogou álcool no corpo. Por isso que o álcool de hoje é 45%. Não pega fogo mais não. Pode comprar álcool naqueles álcool e jogar fogo, não pega fogo de jeito nenhum. O resto é água. Mas naquela época era 70% álcool. Ela jogou, eu fui visitá-la no hospital. Um dia, 2 dias depois ela partiu. Como Deus é bom desse jeito? Se Ele tem poder de mudar tudo isso, hein? Bem, então Ele não é amor. Mas se Ele é amor, como diz a Bíblia, não tem poder. Porque se tivesse poder, mudava as coisas. Esse é o questionamento do mundo, por falta de conhecer as dispensações e por não conhecer este livro, o porquê de tudo está acontecendo. Tem coisas na sua vida, sabe, que você reclama e depois de um tempo você vê, puxa, foi bom eu não ter namorado aquele cara, que cara cafajeste, traiu a namorada e a me traí também. Gente, eu não entrei nesse trabalho, que trabalho fácil, foi todo mundo preso, era um bando de ladrão, e eu não sabia, já ia eu entrar no meio dessa confusão, nós não entendemos muitas coisas que não acontecem no presente, porque Deus veta, é difícil entender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não é completamente clara no futuro, ela é clara no presente. O presente é o que? Eu estou com câncer, eu estou desempregado, eu estou com agonia, eu estou solitário, eu estou aflito. Então que eu veja isso, e cadê Deus na minha vida? Eu não vejo futuro. Mas a Bíblia diz no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para meus pés é tua palavra, mas é uma luz para meu caminho. Lá no final, é onde eu vou chegar, e tudo isso vai acabar. A palavra de Deus revela. Me diga uma coisa para mim, só me respondam vocês. Se Jesus ouvisse a voz de Marta, escute bem, ela falou assim: teu amigo está enfermo. É um amigo, gente. O conceito de amigo as pessoas têm muito pouco. Aí
Jesus ia correndo atrás de lá, curar Lázaro. Nós veríamos uma ressurreição? É isso que eu digo, não dá para aceitar. Sabe o que ela disse? Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tu é culpado. É isso aí que ela disse. Tu és culpado. Se tu estivesse aqui, meu irmão não estou falando que ela falou isso, senhores. Peraí, é melhor explicar. A Bíblia não diz isso. Eu falando que eu diria isso, tá bom? Eu diria isso. Que amigo é esse, que irmão, que está doente, pode vir curar e não cura? Ele queria fazer algo maior. Até o mal tem um propósito de Deus na sua vida. Até as coisas ruins que acontecem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Embora não entendamos, embora não compreendo, mas eu creio que o meu Deus vai fazer disso um milagre, vai fazer disso uma grande coisa na minha vida. Não dá para entender, não é para compreender, é para crer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Não é se tu compreenderes, é se tu creres. Tomé, põe a mão aqui. Senhor meu Deus, porque tu viste e creste. Tu viste minha mão furada, tu creste? Pois felizes é os que não vê, mas crê. É muito fácil crer no que vê, gente. É muito fácil crer no que vê. Difícil é crer no que não se vê. Isso é fé. É saber que tudo que está acontecendo com vocês, mesmo sem compreender por que está acontecendo, Deus tem um plano muito maior, mais glorioso, mais profundo, mais além. Não só para você, como também para Ele ser glorificado através da situação que você está passando. O nome dEle vai ser glorificado. Mas nós não entendemos isso. Lenilson não entende isso. Aí murmuro, reclamo, falo. E diz: meu filho, eu tenho melhor para você. Para de reclamar. Não, Deus não está comigo. Deus me abandonou. Romanos 11, 36. Temos apenas 9 minutos. Cartas aos Romanos, capítulo 11, o último versículo deste capítulo. Citar e não provar fica difícil, né? Olha só, eu falei a vocês que os valores eternos têm origem em Deus. Está aqui, ó. Porque dele, por ele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É tão bonito que eu quero que vocês falem comigo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é meu, para mim, de mim. Não. Não. Glória, pois, a Ele eternamente. Glória, pois, a Ele eternamente. E assim seja.
Amém? Assim seja. Amém. Então, amados, Abraão não se parecia com Noé. Eu sempre tenho que trazer aqui. Não. Pelo que a Bíblia nos diz, Noé sobressaiu-se como justo no meio de uma geração contradizente, corrompida. Toda a civilização, toda ela estava corrompida. Um homem só. Epa! É muito pouco. Imagina 8 bilhões de pessoas. Só ter uma pessoa que sirva a Deus. Todo mundo só uma ilustração aqui. Uma pessoa que obedeça a Deus. Isso não é quase que um milagre. É mais que um milagre. Então, ele era o único homem que servia a Deus em toda aquela civilização. Gênesis 6, versículo 9. Eu falei que Abraão não é igual a Noé. Vou provar na Bíblia. Gênesis 6, 29. E aqui eu acabo. Eu provo e acabo, que eu falo 6 minutos e a hora voa, gente. Pelo amor de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Não tem nome mais de ninguém aqui, só Noé. Aí eu pergunto, em que contraste existe Abraão e Noé, já que Deus começou a igreja com Abraão e não com Noé? Por favor, Josué 24, versículo 2 e versículo número 3. Sexto livro da Bíblia. O sexto livro da Bíblia. Último capítulo deste livro. Não entendi. 6:9. Perdão, 6:9, querida, tá bom? Josué 24, 2 e 3. 2 e 3. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão, e pai de Naor, e serviam ao Deus verdadeiro e vivo. Não. Abraão servia a outros deuses, igual seus pais, outros de pedra, de pau, de madeira, de ouro. Do outro lado do rio, antigamente estavam vossos pais, Tera, Abraão. Do 3. Eu, porém, Deus falando, eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio, adoravam outros deuses, e eu tirei e escolhi o vosso pai Abraão da além do rio. A Bíblia não tem confusão, não. Olha só. E o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe a Isaque. Como assim? Se deu um só, multiplicou.
São coisas que nós temos que questionar, mas não temos tempo para responder. Bem, vamos continuar a nossa reflexão. Eu quero mostrar a vocês que a diferença de Abraão para Noé. Noé era varão justo, reto e temia Deus. Abraão era idólatra e obedecia a seus pais. Estava além do rio, em Ur dos Caldeus, na Síria, adorando Turquia atual, adorando outros deuses. Por favor, Atos dos Apóstolos, Atos 7. E aqui encerramos. Atos 7, versículo de número 2. Estou em Lucas. Não tem como acertar se estou em Lucas. Atos 7, versículo 2. Por gentileza. Acharam, amados? E ele disse: varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Estava do outro lado do rio. Deus apareceu antes da chamada de Deus. Tem que Deus aparecer aquele a quem ele chama. Deus não pode chamar uma pessoa que ele não aparece. Deus se fez conhecer Abraão para depois chamar Abraão no capítulo 12. No 12 foi que chamou Abraão. No 7, Abraão estava com seus pais e Deus apareceu lá no meio da idolatria. Quando Deus tem um plano na nossa vida, não há demônio que possa impedir. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque tu habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente você está descansando. Foi na situação de Abraão como idólatra que Deus o escolheu. Era para escolher Noé, temente, obediente. Não. Deus escolheu um idólatra. Quanto pior para Deus, melhor. Já observou isso? Que os melhores pregadores, melhores cantores, tudo que eu falo em termos de, não é de carisma, de vida espiritual, são pessoas terríveis antes de ser crente. Teimosa, não quer ir para a igreja. Você ora, você chama, a pessoa não quer ir, é contra. Aí vê se mais crente do que eu. Quando a pessoa se converte, se torna mais crente do que eu. Porque para Deus, quanto pior, melhor. Ou seja, quanto mais difícil é, mais ele transforma em beleza a convenção. Quanto pior é o pecador, mais linda é a sua convenção. Quanto mais homem se mete na lama, mais lindo é o seu banho, para ficar brilhando. Nossa, que mulher bonita, mas estava feia, os cabelos agarrados com lama. Nossa, que mulher pede cruz, a Maria 3 vezes. Mas quando ela dá um banho nela, de água, e um banho de loja, e um banho de salão, são 3 banhos que você tem que ficar duro o mês todo.
O mais prático é um banho normal. Um banho de água é o mais fácil que tem. Mesmo assim, ainda tem shampoo, ainda tem condicionador, mas mesmo assim é o mais prático. Um banho normal, um banho de loja e um banho de salão, não há mulher feia. Vocês estão ouvindo? Não há mulher feia, não existe. Existe homem feio. Não importa o banho que ele tome. Agora, mulher feia não existe, gente. Não existe. Eu posso provar a vocês se quiserem. Vocês escolhem a mulher mais feia que vocês acham, sem ela saber, por favor. Porque se você quer arrumar uma inimiga, olha, você pode brigar com a mulher, falar tudo dela. Que ela é uma vadia, que ela é aquilo outro. Ela nem esquenta a cabeça. Ela não fala que ela é feia, não. Não fala que ela é feia, não. Porque você vai arrumar uma inimiga pro resto da sua vida. Fiquemos de pé.